vocês. Então a gente está, se vocês abrirem o material de vocês aí, é a fase de desenvolvimento e hoje a gente vai discutir pela manhã os passos essenciais para o desenvolvimento e a implementação de uma política de privacidade, a gente chama a sigla PP, né? Em total conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Esse é o tema que estava designado para a aula anterior, né? E hoje nós estamos aqui repetindo. Tá? Então nós vamos discutir aqui a fase de desenvolvimento e análise, né? Se vocês pegarem aí no material de aula que eu mandei para vocês. Aí vamos ver o mapeamento e avaliação dos dados, que é o Data Mapping e o DPIA. Né? O DPIA é a avaliação, é uma sigla em inglês, que significa em português avaliação de impacto à proteção de dados. Nós vamos estudar a estrutura de governança e o jurídico, os elementos chaves, né, do conteúdo da política de privacidade, a elaboração. Então, nós vamos fazer as informações, o detalhamento do tratamento de dados, como é que isso vai ser feito, e vamos estar discutindo isso agora tudo pela manhã. Né? É uma aula extremamente densa. Se vocês não entenderem, vocês perguntem, porque eu vou tentar ser o mais claro possível. Tá? Ok? Vamos lá. Pronto. Então nós vamos para o primeiro tópico, que é o tópico da manhã, que é o mapeamento de dados, certo? O mapeamento de dados, o data mapping, e a avaliação de impacto à proteção de dados, que é o DPIA, o Data Protection Impact Assessment, que são os pilares de qualquer política robusta. Vocês podem aí ter à mão a nota de aula que eu mandei, tá? Para vocês poderem acompanhar. Então são os pilares de qualquer política robusta, né, de LGPD. Porque garantem, como é que eu poderia dizer? Garantem que a organização realmente conheça o que faz com os dados. Né? Então nós vamos num passo a passo, né? O primeiro passo fundamental para criar a base sólida da política de privacidade da empresa. Nós já falamos em aulas anteriores que quando eu falo de LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, eu tenho que gerar para a empresa uma política de privacidade, vários termos e vários relatórios. Então, política, termo e relatório é a base do sistema de proteção de dados na empresa a cargo do DPO, do Data Protection Officer, do encarregado na proteção de dados, aquele que faz a ligação entre o controlador, que é o dono da empresa, ou o diretor executivo, ou quem lhe faça às vezes, ou a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, nessa manhã do dia 4/10 de 2025, nós estaremos exatamente entendendo, né, como elaborar esse data mapping, né, esse mapeamento e essa avaliação dos dados. Né? Então, o mapeamento do fluxo de dados, que é o mapping, o data mapping, né? Vamos falar em português para vocês entenderem, o data mapping, né? Data mapping. Ele tem como objetivo criar
um inventário de todos os dados pessoais e rastrear dentro da empresa o seu ciclo de vida. Ou seja, rastrear o seu ciclo de vida dentro da organização, desde a coleta inicial até o descarte. Ou seja, o empregado chegou na empresa. Antes de chegar na empresa, ele passou pelo recrutamento e seleção. Vamos supor que o recrutamento e seleção tenha sido a moda antiga. A moda antiga como é? Você preenchia uma ficha de solicitação de emprego. Hoje as pessoas abandonaram essa prática da ficha de solicitação de emprego. Qual é a importância de se ter uma solicitação pelo empregado de que está buscando o emprego? Evitar que aquele empregado, futuramente, ele alegue, né, que começou a trabalhar antes sem carteira assinada. A ficha de solicitação de emprego, ela marca o ponto inicial do recrutamento e da seleção. Certo? Quando é que ele começou a ser selecionado para ter exercer aquele cargo, aquela função na empresa. Então, a ficha de solicitação de emprego, quando eu dou aula de direito de trabalho para os meus alunos, sobretudo de pós-graduação, eu costumo dizer que a ficha de solicitação de emprego, ela é uma prática que foi abandonada quando da implantação dos sistemas, né? Dos sistemas de automação do processo de recrutamento, seleção, de implantação, né, de acompanhamento do empregado na sua relação laboral com a empresa e acabou se esquecendo, deixando de incorporar essa prática antiga tão necessária. Então a ficha de solicitação de emprego ela vai marcar esse início. Então suponhamos que a pessoa comece ali. Ela preenche uma ficha de solicitação de emprego que antigamente você comprava na papelaria do comércio, tá, gente? A livraria do comércio era uma livraria que tinha esses contratos de locação, né? Tinha os documentos para a empresa, que hoje tudo está automatizado, né? Que era o livro de registro do empregado, o livro de fiscalização, tudo isso era comprado, né? Era adquirido na papelaria do comércio. E essa fichinha de solicitação de emprego estava lá, entre um dos documentos que eram vendidos. Se vendia em bloquinho, você comprava e ia destacando e utilizando conforme fosse realizando o recrutamento e a seleção. Então, os sistemas hoje, como as empresas contratam empresas de recrutamento e seleção, acaba essas empresas de recrutamento e seleção abandonando essa prática, o que vai ser nocivo para a empresa, porque vai abrir espaço para que aquele empregado mal intencionado, ele, ao sair da empresa e buscar a justiça do trabalho, ele alegue que trabalhou um período sem carteira assinada. E aí esse período sem carteira assinada, muitas vezes a empresa perde porque não consegue comprovar. E vocês sabem que um dos princípios que regem o direito do trabalho, portanto a relação laboral, a relação de emprego, é exatamente o princípio do indúbio pro operário, que vem do indúbio pro mísero. Na dúvida, decide-se a favor do operário. Esse é o princípio que orienta a regra de implantação, bom dia, que implanta a regra da CLT, da consolidação das leis do trabalho. Então, oi, pode dizer. Não, o empregado venceu o empregador, né?
essa não é bem assim não. Na verdade, Luciana, na verdade, Luciana, desde a Lei 13.467 de 2017, conhecida como a reforma trabalhista, se abriu espaço para que se deu mais espaço para que o empregador ele ganhe. Esse entendimento, digamos, essa experiência dos empregadores na Justiça do Trabalho derivam, primeiro, de advogados que não defenderam bem a empresa, né? Não defenderam bem a empresa, não pedindo a documentação. Porque, veja bem, como a relação hipossuficiente, a relação mais frágil, né? A relação mais fraca é do empregado, ele tem algumas proteções, né, especiais do direito do trabalho. Um deles é o indúbio pró-operário, né? São os princípios de proteção. O outro é o princípio da norma ou da condição mais benéfica, né? São 3 princípios aí básicos que ele tem. E aí tem um lá, que envolve especificamente o momento da rescisão do contrato de trabalho, que é o princípio da quitação parcial restrita. O que é que diz o princípio da quitação parcial restrita? Que o termo de rescisão de contrato de trabalho, ele não encerra os direitos do empregado. E aí eu pego o princípio da quitação parcial restrita e junto com o inciso 35 do artigo 5º da Constituição, que diz que a lei não excluirá da apreciação do judiciário lesão ou ameaça a direito, que é o princípio da inafastabilidade da jurisdição, ou princípio da ubiquidade processual, dizendo que a justiça está em todo canto. Então, o empregado muitas vezes vai para a Justiça do Trabalho somente com a palavra dele. Toda a documentação está do lado da empresa. Hoje, com o E-Social, a coisa mudou um pouco. O juiz pode acessar imediatamente em audiência o FGTS digital, verificar se o FGTS já foi depositado e tudo mais. E aí, o que é que acontece? As empresas, muitas vezes, elas trabalham errado, né? Elas suprimem o pagamento de horas extras, elas suprimem o pagamento de adicional de insalubridade, de periculosidade. E aí você sabe que no artigo 5º, no artigo 7º da Constituição, que fala sobre os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visam a melhoria das suas condições sociais, que está lá no caput, né, do artigo 7º, está exatamente a proteção, né, aos direitos do trabalhador, como a proteção contra a despedida arbitrária e sem justa causa, lá já no inciso 1º, né, quando ele diz proteção contra a despedida arbitrária ou sem justa causa. Então, esse princípio da inafastabilidade da jurisdição, ele diz que o empregado ele pode pleitear na Justiça do Trabalho. E aí a gente vai para o Código de Processo Civil e vê lá no Código de Processo Civil, né, que cabe ao autor, né, provar os fatos, isso também está na CLT, que foi introduzido também na CLT, né? Cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu, na contestação, provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da obrigação do autor. Tá? Então, isso fica claro lá na defesa. Então, o advogado que vai atuar, ele tem que ter na cabeça o Código de Processo Civil, que é a de aplicação subsidiária à CLT,
e também a consolidação de leis trabalhistas. Então ele tem que saber que por exemplo, se eu estou a pretensão autoral é a prova do vínculo empregatício, o empregado diz, olha, eu tinha carteira assinada, e aí ele vai e diz, não, ele não tinha carteira assinada porque ele não trabalhava para a empresa, ele apresentou, né, um fato impeditivo dos direitos trabalhistas, né? Então ele vai ter que provar. Então o ônus da prova, que era do empregado, ele passa a ser, nesse momento, do empregador. Pois não, Jordão? Exatamente. Por lei, todo mundo tem acesso à justiça. A qualquer tempo, né? A qualquer tempo, desde que utilize os meios legais para isso. Obviamente que aí a gente vem para o comando do inciso 36, né? Do artigo 5º, que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito é a coisa julgada. Se a coisa já é julgada, né, não se pode voltar a ela somente nas previsões da ação rescisória, né? Que está lá prevista no Código de Processo Civil também, né? Não, você tem que ir buscando conforme. O trânsito em julgado da ação significa que aquela ação não cabe mais recurso, né? Ela já foi julgada. Ela pode ser atacada ainda somente por um curto período de tempo, né? Através da ação rescisória, tá? Através da ação rescisória. Mas em outra situação não pode, né? Não pode ser atacada, porque aí ela faz coisa julgada, ela faz o trânsito em julgado, não cabe mais recurso, né, daquela decisão definitiva, a decisão passa a ser definitiva. Porque se a gente admitir que eu posso ficar revisitando o tempo todo um julgado, né, que já concedeu o pedido autoral ou negou o pedido autoral, conforme for o caso, eu vou estar criando uma instabilidade jurídica no sistema jurídico brasileiro. Isso não pode acontecer, porque afetaria a própria justiça como um todo, a efetivação da justiça. E um princípio chamado princípio da efetividade da tutela jurisdicional do Estado. O que é o princípio da efetividade da tutela jurisdicional do Estado? É nada mais, nada menos do que eu pedir algo ao Estado através da justiça e esse Estado me concedeu me negar, porque na verdade quando eu entro com a ação na justiça eu posso ganhar, eu posso perder, eu posso ganhar parcialmente, eu posso perder parcialmente, né? É um risco, né, que eu tenho ao atuar na justiça, vai depender primeiro do meu direito, né, da robustez do meu direito, e vai depender, segundo, das provas que eu tenho para provar esse meu direito, né? Então, continuando aqui a aula, nós temos, portanto, por nada. Então, nós temos aqui o primeiro momento da aula de hoje, né, no desenvolvimento e na implementação de uma política de privacidade robusta na empresa. A política de privacidade a gente vai chamar de PP, em total conformidade aí com a Lei Geral de Proteção de Dados. A fase inicial é aquela fase de desenvolvimento e análise, a pré-elaboração, que vocês podem acompanhar aí pelo material, pela nota de aula que eu mandei para vocês pelo grupo. E aí, quem está assistindo isso aqui posteriormente e não estava na aula, a aula será suficiente para suprir essa informação. Apenas os alunos que estão aqui nesse momento do curso, eles tiveram um plus, né, de receber uma nota de aula mais explicativa, resumida, com aquilo que nós iremos falar agora na manhã. Então, a fase de desenvolvimento e de elaboração
a fase de desenvolvimento e análise, que é a chamada pré-elaboração, ela é extremamente importante para criar a solidez da política de privacidade. E ela começa com o mapeamento. O que é o mapeamento? Mapeamento é o diagnóstico, é a radiografia, né? O mapeamento é entender como é que esse fluxo, né, de dados ele passa pela empresa. Eu tenho que compreender como e por que os dados pessoais são tratados no sistema ou no serviço. Então na justiça do trabalho que a gente acabou comentando aqui por conta disso, quando o empregado passa pelo recrutamento da seleção, lá naquela ficha de emprego, ele coloca todos os seus dados pessoais. E aqueles dados pessoais, ali ele já tem que receber um instrumento dizendo o que é que vai ser feito, né? Qual é o fluxo de tratamento de dados, né? Desde a coleta, que é aquele momento, até o descarte. Ou seja, ele está passando por um recrutamento. O recrutador, ele tem que entregar e fazer ele assinar, e ele tem que ter consciência de que ele está fornecendo dados pessoais, que esses dados pessoais estão protegidos por uma lei, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que se ele não for aprovado, aqueles dados serão descartados, eles serão rasgados, queimados, né? Descartados ao final ou devolvido a ele, né? Pode também fazer uma devolução e ele assina um recibo, né? Onde ele atesta o recebimento de volta daquele documento que ele assinou, né? Porque a ficha de solicitação de emprego ela assina, ele coloca os dados e ele assina. Isso ela serve para você não pedir os documentos logo, porque quando eu peço o documento de todos os recrutados, né, eu estou gerando perspectiva de direito, porque ele deixa de procurar emprego e, portanto, a Justiça do Trabalho tem, ao longo dos anos, né, concedido a indenização em decorrência dessa solicitação. Ok? Então, nesse momento, eu vou dizer lá no recrutamento para ele que eu estou solicitando aquelas informações e que aquelas informações que eu estou solicitando, se ele não for aprovado, eu vou devolver aquela ficha de solicitação de emprego, eu não ficarei com nenhuma informação com ele, e ele pode rasgar, queimar, ele pode dar qualquer destino aos dados dele, mas que a empresa recrutadora, ou a própria empresa que está fazendo o recrutamento, ela não ficará com nenhum dado pessoal dele. Então isso aí de forma bem curtinha, né, só no recrutamento, mapear o fluxo de dados, né? Entender o contexto de tratamento, né? Compreender como e por que os dados pessoais eles são tratados no sistema ou no serviço, né? Mas lógico que quando eu parto para um momento maior, eu vou ter aí uma dificuldade maior, né, de fazer isso, porque quando eu falo de vida do empregado na empresa, isso vai demandar, às vezes, anos. A súmula vinculante, como o nome já diz, ela vincula, ela obriga, né? Toda súmula vinculante, ela obriga ao seu seguimento. Por isso que ela é chamada vinculante. Não, ela é uma decisão, ela é uma decisão, ela é muito mais do que uma jurisprudência. Por que ela é muito mais do que uma jurisprudência? Porque a súmula vinculante, como o próprio nome já diz, o que é a súmula? A súmula é quando o tribunal, né, superior, ele reúne todos os entendimentos, toda a jurisprudência naquele mesmo sentido, que já foram inúmeras, e ele transforma numa súmula, certo? Ele sumula, para dizer que o entendimento que está reinando naquele tribunal, né, é
aquele entendimento naquele momento. Porque as súmulas podem mudar de entendimento, podem ser acrescentadas, podem ser suprimidas, né? Então, no caso aí da súmula vinculante, né? O que é que vai acontecer? Ela vai ser um enunciado do Supremo Tribunal Federal, né? Que vai resumir, né, um entendimento jurídico praticado pelo tribunal, né, no caso Supremo Tribunal Federal, em reiteradas vezes sobre uma matéria de ordem constitucional. Então, essa súmula ela tem caráter obrigatório. Portanto, por que ela tem caráter obrigatório? Porque ela vincula, né? Ela obriga, né, todos os órgãos do Poder Judiciário e a administração pública federal, estadual e municipal a seguir o seu conteúdo, né? Ela, portanto, tem como objetivo resolver controvérsias, né, jurídicas, garantir a segurança jurídica e evitar a multiplicação de processos idênticos, porque os tribunais já vêm decidindo todos naquele mesmo sentido. As súmulas, por exemplo, do Tribunal Superior do Trabalho, são editadas lá na SDI, na seção de dissídio individual. O Tribunal Superior do Trabalho pega as decisões que vêm acontecendo nos TRTs, né, e sumula, quando elas estão sendo sempre no mesmo sentido. O Supremo edita essas súmulas vinculantes para resolver em caráter, entre aspas, definitivo, né, uma determinada controvérsia jurídica, para que impeça que o judiciário continue sendo abarrotado pelas mesmas discussões. Então ele já obriga todos os tribunais, toda a hierarquia da justiça e também a administração direta e a administração indireta, né? Portanto, os entes políticos, né, internos, a União, o Estado e o município e o Distrito Federal, né? Ela já obriga, ela vincula. Vincular significa obrigar, né? Vincular é te amarrar ao cumprimento de algo que está previamente definido. Então, é esse o sentido da súmula vinculante. Tá? Não, jurisprudências são decisões emanadas nas cortes, né? Que decidem de forma colegiada, ou seja, a partir do tribunal. A partir do tribunal eu tenho decisões colegiadas, né? E também, por que não dizer, as sentenças acabam sendo, mas como a sentença ela pode ser revisitada, a jurisprudência mais forte a ser considerada é aquelas que são emanadas de decisão colegiada, ou seja, a partir do tribunal. Então eu tenho uma jurisprudência aí definida, e aí eu passo a seguir nas minhas atuações aquela jurisprudência como uma forma de evitar que eu perca, né? O juiz pode aplicar, na Justiça do Trabalho, os juízes aplicam muito as chamadas OJs, que são as orientações jurisprudenciais. O Vademecum tem. O Vademecum tem, ele tem uma parte, geralmente lá no final, só de súmulas. Só um instante, eu vou buscar aqui meu Vademecum.
Ó, voltei, ó. Ó, se você olhar aqui nesse vade-mecum, ele tem bem aqui, ó, que é o vade-mecum da Saraiva para OAB. Ele é específico para quem vai fazer prova de OAB. Bem aqui ele tem súmulas, aqui no final. Então esse vade-mecum ele tem súmulas. Quando eu vou lá no final, que ele está me indicando, né? E aí eu abro, por exemplo, eu abri aqui nas súmulas do TST. Súmulas do TST. Mas eu tenho outras súmulas que não são só do TST. Né? Eu tenho... Não, geralmente todos todos têm, certo? Então, esse aqui ele vai trazer, por exemplo, as súmulas do STJ. Então eu vou encontrar todas elas aqui. E a nível virtual, eu posso ir lá no STJ, se eu quero a jurisprudência do TJCE, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, eu vou lá no site do Tribunal de Justiça e vou pesquisar. Não, no STJ, no STF. A jurisprudência são as decisões continuadas dos tribunais. Então, isso aqui é jurisprudência. São decisões continuadas dos tribunais. Certo? Ok? Em qualquer corte colegiada, Tribunal de Justiça, TRF, Tribunal Regional Federal, né? STJ, STF, qualquer corte que tenha decisão colegiada, ela produzirá, né, a chamada jurisprudência. Jurisprudência é um conjunto de decisões brasileiras, né, decisões reiteradas, né, dos tribunais sobre um determinado tema. A jurisprudência ela serve para uniformizar o entendimento, né? Que entendimento? O entendimento legal daquele tribunal a respeito daquele determinado tema, né? Para dar base aí para futuras decisões, certo? Ela complementa a lei, aumenta a segurança jurídica, né? Aumenta a compreensão do mundo jurídico, porque ela demonstra como é que os tribunais vêm decidindo a respeito daquele determinado assunto. Favor aí não confundir com precedentes, né? Porque precedentes, existe uma diferença entre precedentes e jurisprudência, né? Precedentes são diferentes de jurisprudência, né? Então você tem que tomar muito cuidado, né? Quando eu pego a jurisprudência, o precedente ele é uma decisão judicial individual, certo? Ela é individual e específica. Ela serve de exemplo para casos futuros, né? Geralmente quando o tribunal se reúne para decidir sobre um determinado tema, em torno de um determinado tema, então ele forma o precedente, né? Então, o precedente seria uma decisão judicial proferida num caso concreto que serve de fundamento ou inspiração para julgamentos posteriores com questões semelhantes, enquanto que a jurisprudência é o conjunto de decisões, veja bem, conjunto de decisões e interpretações repetidas dos tribunais sobre um determinado tema. Então há essa distinção clara, né? Então vamos voltar aqui ao nosso tema. Por nada. Então, retornando aqui, então o mapeamento do fluxo de dados, né, que é o data mapping, o objetivo dele vai ser criar esse inventário. E aí eu dei a explicação inicial dizendo, bem curtinho, né, lá no recrutamento, eu entrego a ficha de solicitação de emprego, não fui aprovado, não fui selecionado para passar para a fase seguinte, ele me entrega de volta a minha ficha de solicitação de emprego. E aí, quando eu estava participando da seleção, que eu assinei lá a ficha de solicitação de emprego, lá no alto dela eu posso colocar que esses dados, se não for selecionado, ao final será entregue para você descartar. Então eu estou ali desenvolvendo, né, uma política de privacidade em atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados, porque eu estou dizendo que eu estou coletando teu dado e o que é que eu vou fazer com esse seu dado até o seu descarte, ou seja,
Se você for selecionado, a empresa vai utilizar esses dados lá para iniciar a tua contratação, a tua admissão, e aí ela seguirá o fluxo determinado. Só que aí as empresas hoje, quando eu começo, né, a entender o contexto de tratamento, quando eu começo a compreender como e por que os dados pessoais são tratados no sistema ou no serviço, quando eu começo a criar um inventário de todos os dados pessoais e rastrear o seu ciclo de vida dentro da organização, desde a coleta até o descarte, eu começo a perceber inúmeros erros que eu vou ter que corrigir. E aí entra a minha posição de DPO, de Data Protection Officer. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que estar, né, corrigindo todas essas distorções dentro da empresa. Como é que eu vou estar corrigindo essas distorções? Estabelecendo a política de privacidade, elaborando os termos e elaborando os relatórios de conformidade, né, que nós vamos aprender também a fazer, né? Vamos lá. Não, é diferente completamente. O currículo eu coloco meu nome no máximo e coloco aquilo que eu aprendi, aquilo que eu faço, aquilo que está dentro da minha expertise. O meu seria como se eu fosse um prato de comida e ali fosse a especificação do prato de comida. Ou seja, sou eu, a pessoa humana que está se candidatando, e estou colocando minhas qualificações, né, para que você aprecie se eu estou de acordo com a sua necessidade, né? Isso é o currículo, né? A ficha de solicitação de emprego, não, é meus dados pessoais todos, meu nome, filiação, data de nascimento, né? Cor, né? A identificação de gênero que eu tenho, né? Meu endereço, meu RG, meu CPF, meu título de eleitor, meu título de reservista, no caso dos homens, e todas as minhas informações. São dados pessoais na definição da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, por isso que eu tenho que dizer como é que eu estou coletando, como é que eu vou tratar e como é que eu vou descartar ao final, quando esses dados já não me forem mais necessários. Isso, fica com a ficha, mas aí já tem que dizer para ele o que é aquela ficha, para onde é que aquela ficha vai seguir. O grande problema das empresas é que as empresas hoje contratam sistemas, né? Aí nós temos o TOTOS, nós temos RM Labore, nós temos o domínio, nós temos o Fortes, nós temos, enfim, inúmeros sistemas. E aí, o que é que acontece? O sistema é de outra empresa. É lógico que essa outra empresa, por dentro do sistema, tem acesso a esse sistema e, portanto, tem acesso a esses dados. É preciso que a empresa que utiliza o sistema de uma outra empresa, um sistema terceirizado, ela elabore, né, um termo de proteção de dados e também estabeleça na sua política de privacidade o sigilo e o que é que essa empresa pode ou não pode fazer em relação a esses dados. E as empresas não têm esse instrumento. Se a ANPD, se a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, quiser pegar as empresas pelo rabo, ela pega, tranquilamente. Porque o pessoal que vem fazendo esse serviço não é um pessoal capacitado, né? Não é um pessoal com expertise. As empresas não querem gastar e aí vão descobrir tarde demais que o barato sai caro. Né? Coloca um empregado da empresa sem treinamento, sem capacitação, ou quando dá capacitação, são aquelas capacitações que estão aí no mercado, que o cara não sabe nem para ele e ele vai ensinar, e ele vai repetir o que está em algum lugar, ele não tem a expertise, ele não tem a experiência do dia a dia, né? E aí ele não vai saber, ele vai suprimir ao longo do tempo alguns inventários, alguns relatórios, alguns termos, e vai faltar documentação. Isso vai trazer prejuízo à empresa, porque as multas vão até 50 milhões, né, de reais. Então, são multas que podem ser pesadas, né? E aí existe um certo poder discricionário da ANPD, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, na aplicação dessas penalidades.
Então, para que eu mapeie, para que eu avalie os dados, fazendo assim, elaborando assim o data mapping e o GPIA, né, que a gente já falou aqui, né, que seria o mapeamento do fluxo de dados, eu preciso seguir alguns passos. Então, vamos inicialmente falar do mapeamento do fluxo de dados, que é o data mapping. É o mapeamento do fluxo de dados, né? Então, qual é o objetivo dele? Criar um inventário, né, de todos os dados pessoais. O que é o inventário? O inventário é onde eu vou listar tudo que tem, tudo que está acontecendo e como acontece, né? É o ciclo. Eu vou saber quais são os dados pessoais que estão dentro da empresa e vou rastrear o seu ciclo de vida, desde o momento que ele entrou como dado até o seu descarte, desde a coleta até o descarte. Você pode trabalhar sozinho ou você pode trabalhar com uma equipe. Então vamos supor que você tem condições de trabalhar com a equipe, que é a situação melhor, é a situação ideal. Então você precisa a primeiro passo que você vai fazer aí, né, é exatamente a definição do escopo e da equipe. O que é o escopo? O escopo é exatamente o objetivo, né? Escopo seria o objetivo. Então, eu posso formar um time multidisciplinar. Lembrem-se que quando você contrata com a empresa o compliance e o DPO, você aproveita uma coisa para outra, né? Você não perde processos, os processos são aproveitados. Diminui, né? Se você vai fazer o compliance, diminui para o DPO. Se você vai fazer o DPO, diminui para o compliance, né? O vice-versa aí é garantido. Então você monta uma equipe multidisciplinar, por exemplo, jurídico, TI, né? Segurança de informação. Pode pegar uma pessoa de RH, por exemplo, e uma pessoa de negócios, de operações. Então, o seu time multidisciplinar, ele vai ser formado aí por você, né, a TI, o recursos humanos e o negócios operações. 4 pessoas. Pronto. Então, essa equipe multidisciplinar se reúne, faz um brainstorm, né, aquela tempestade de ideias, para definir como é que vai ser o trabalho. Obviamente, isso num primeiro momento, uma primeira atividade, quando a equipe se reúne, nunca tinha se reunido, porque a partir do momento em que essa equipe já esteja reunida de outros trabalhos, isso aí vai se aperfeiçoar. Na verdade, você já vai ter aqui algumas coisas já pré-prontas, né? Porque você já vai saber como vai ser o modus operandi, a forma de proceder. Tá. Primeiro passo, se reuniu, fez o brainstorm. Beleza, definiu o plano de ação. Definiu o escopo. Tudo passa pelo plano de ação, tudo dentro do PDCA, do Plan, Do, Check, Act. Planejar para depois agir, depois faz a checagem para depois executar, que é o último passo, é a execução. E como eu chamo de ciclo, significa que ele retorna para o plano de ação novamente. Está tudo dando certo? Continua como está. Alguma coisa deu errado? Vamos revisar, vamos modificar, vamos implementar novas medidas. E aí eu sigo sempre o ciclo de PDCA. É por isso que o compliance sempre ele vai ser importante dentro da empresa. A atividade de compliance sempre vai ser importante dentro da empresa, assim como a atividade de DPO, ela não para. As coisas, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai identificando erros, falhas nos processos, vai normatizando, criando novas normas. Eu tenho que estar acompanhando essas normas lá no site da ANPD, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e tenho que seguir, né, me aprimorando sempre, porque o meu trabalho exige que eu esteja continuamente em processo de capacitação, de treinamento, de aprimoramento. Né? Depois que você já está capacitado por um curso desse como formação, o resto é ler, né, e implementar. Certo? Nós vamos aí apresentar uma auditoria, né, nesse sentido. Então, forme um time multidisciplinar que envolva várias equipes, várias áreas-chave. E aí, a seguir que você fez o brainstorm de como é que traçou o teu plano de ação, você vai identificar os sistemas de processos, você vai listar, fazer uma lista de
todos os sistemas, de todas as plataformas, de todos os arquivos, de todos, os arquivos aí, tanto físicos como digitais, e processos de negócios que, de alguma forma, direta ou indireta, coletem, processem ou armazenem dados pessoais, né? Por exemplo, o CRM, a folha de pagamento, o sistema de RH, o e-commerce da empresa, todos eles coletam dados. Então, todos eles eu vou ter que mapear, né, como é este fluxo de processos. Como é que eu mapeio, professor? No manual mesmo, vamos lá. A correspondência dentro da empresa, uma coisa simples também. Entrou a correspondência. A correspondência tem teus dados, o teu nome completo e o teu endereço. Por onde passou essa correspondência? Chegou na recepção, a recepção entregou, como é nas empresas de pequeno e médio porte. Chega na recepção, a recepção entrega para quem passa e diz: fulano, deixa lá. É assim que funciona, muito de forma artesanal e desorganizada. Qual é a forma correta? A recepção chama o setor específico, né, para coletar a sua correspondência. Se é o CEO, a secretária vai pegar. Assim eu evito que ele passe de mão em mão e dados importantes, né, sejam manuseados por pessoas que não fazem parte do fluxo. Então eu preciso entender esse fluxo, né? Como é que essa cartinha que eu recebi vai chegar até o CEO da empresa? Vai passar por quantas mãos? Todas essas mãos têm que estar dentro da política de privacidade, todas essas mãos têm que estar dentro do mapeamento de fluxo, tem que ter um fluxo. Todas essas mãos têm que assinar um termo de responsabilidade acerca do tratamento desses dados, e eu tenho que emitir um relatório de conformidade que eu fiz, eu implementei e deu certo aquele tratamento de dados, aquela proteção de dados que foi obtida desde o início até o final. E aí eu tenho que dizer, não posso esquecer o que é que vai ser feito com a correspondência. Qual vai ser a forma que vai se jogar fora aquela correspondência, tá? Então, para que eu possa coletar as informações, eu preparo um questionário, né? Um questionário prévio que vai ser minha coleta de informações. Lembrando que eu posso fazer, hoje tem gente, a empresa oferecendo atividade de DPO à distância. Pode ser feito. Agora, existem algumas coisas que eu não consigo identificar sem um olho a olho, porque ainda eu posso deixar passar desapercebido algum processo. Então, entrevistas e questionários são de extrema importância, né? Você realiza reuniões, né? Distribui os questionários, pede a resposta. Se você estiver dentro da empresa, você vai pessoalmente, pessoa a pessoa, senta com ela, porque se você deixar a cargo do empregado, o empregado vai deixando para depois, porque ele acha aquilo uma grande besteira, uma grande frescura. Até, às vezes, o dono da empresa, eu digo daqui, porque os donos de empresa de outras regiões, eles não pensam dessa forma. E até de outros estados aqui do Nordeste, que pessoal que já trabalha com grandes empresas, né? Eles já sabem que não é besteira, é um prejuízo para a empresa e, portanto, eu posso, inclusive, hoje levar para a minha relação de trabalho, a discussão da minha relação de trabalho na Justiça do Trabalho, o tratamento de dados. Porque o tratamento de dados, ele não está ligado à relação de trabalho, então eu posso pedir a indenização por danos morais, pela forma incorreta do uso dos meus dados pessoais. Eu posso discutir isso lá na Justiça do Trabalho, porque pertine à relação de trabalho. Então eu elaboro, eu faço entrevistas, eu faço questionários
né? E aí eu estou fazendo esse segundo ponto, né, da nota de aula de vocês, que é o inventário completo de dados. Eu estou identificando, eu estou registrando os dados pessoais e os sensíveis, né? Que são coletados, que são produzidos, que são armazenados, que são compartilhados e depois que são descartados. Ou seja, é o que a gente chama de ciclo de vida dos dados, que vem... Diga. Não. Ele pode ser qualquer, como é uma profissão não regulamentada, pode ser um contador, pode ser um recursos humanos, pode ser um TI, pode ser um gestor, né? É uma profissão não regulamentada. Agora, obviamente, ele tem que ter conhecimento, né, de um pouco de TI, um pouco de leis, né? Um pouco de tudo, para ele exercer o seu trabalho. Certo? Mas o TI, ele pode, com os conhecimentos dele TI, se aprimorar, adquirir os conhecimentos jurídicos e fazer a posição de DPO. Agora, obviamente, que ele vai sentir dificuldades, né, em implementar, porque são muitos termos elaborados, muitos relatórios, tem toda uma política de privacidade e que demanda um conhecimento amplo, né, do direito civil, do direito trabalhista, do direito previdenciário, do direito tributário, né, para que ele consiga implementar, né? Mas o administrador ele pode também fazer esse trabalho, porque se trata de uma profissão não regulamentada. E se tratando de uma profissão não regulamentada, obviamente, nós teremos aí a possibilidade de qualquer pessoa, de qualquer área, estando atuar. Né? Ok? Agora, obviamente que as pessoas do setor jurídico levam uma grande vantagem, porque já trabalharam todo o corpo jurídico, né? Todas as normas entendem do sistema jurídico, e isso vai facilitar. Como também facilita a UTI, a questão do entendimento da segurança de dados. Mas se vocês já perceberam que a parte do encarregado de proteção de dados, ela envolve muito mais a questão da coleta, do uso, das transferências, da retenção e da destruição, do que propriamente conhecimento de TI. Né? Ele vai precisar de um mínimo conhecimento de TI para poder desenvolver a sua atividade. Ele precisa entender muito de gestão, daí porque o administrador também ele leva uma vantagem muito grande, né? Quando ele vai implementar também a atividade de DPO, porque ele conhece as ferramentas de gestão. Ele conhece o PDCA, ele conhece o diagrama de Chikawa, que é o sistema de causas e efeitos, o sistema GUT, tudo isso. Se eu quiser agir de forma organizada, e eu preciso agir de forma organizada, de forma metódica, né, e para isso eu tenho que criar mecanismos, né, eu tenho que criar termos, tenho que criar relatórios, tenho que criar sistemas, tenho que criar fluxos. E quando eu quando eu falo de fluxo de dados, eu estou falando de fluxograma, né? E aí é por isso que eu devo vender as duas atividades, a de compliance e a de DPO, porque eu tenho necessidade de saber sobre o fluxograma funcional da empresa. Então, muitas vezes eu vou ter que fazer o fluxograma funcional da empresa, ou seja, saber o que cada um faz, né, sobre o que passa por cada um, para que eu saiba e eu possa definir a minha política de privacidade da empresa. Porque a política de privacidade não é aquela automática que eu pego de qualquer lugar e saio aplicando em qualquer empresa. Eu tenho que fazer um diagnóstico profundo da coleta de dados, né, do uso de dados, das transferências de dados, da retenção de dados e da destruição desses dados dentro da empresa. E isso só é possível fazendo um inventário completo dos dados. E aí esse inventário completo dos dados começa com a coleta de informações. E ela começa com um questionário. Eu elaboro previamente um questionário para entrevistar todos os colaboradores da empresa. Né? Então, eu vou realizar reuniões e distribuir esses questionários pré-prontos, padronizados. Deixo sempre a parte para
uma parte de anotações, porque a realidade é dinâmica, as empresas diferem umas das outras, as realidades, elas, no seu fluxo dialético, no seu fluxo de mudanças e de interações, elas são um pouquinho diferenciadas de empresa para empresa. Então, eu deixo um espaço lá aberto para o meu campo de anotações. A partir das entrevistas, do questionário, né, eu vou rastrear o ciclo de vida, né, do dado, para cada processo, para cada sistema. Né? E isso significa sempre o quê? Coleta, uso, transferência, retenção e destruição. Vou repetir. O inventário completo de dados ele envolve coleta, uso, transferência, retenção e destruição no ciclo de vida dos dados. Coleta, uso, transferência, retenção e destruição. Então, eu vou rastrear o ciclo de vida dos dados para cada processo, para cada sistema. E aí eu posso criar o seguinte questionário. Quais os dados que são coletados? Aí vão me responder. Né? Nome, CPF, RG, e-mail, WhatsApp. Mas aí lá no meio ele vai dizer saúde, filiação sindical. Opa, esses dados já não são mais dados pessoais. Esses dados já são dados sensíveis. Né? Saúde, filiação sindical são dados sensíveis. Então eu já vou ter que ter um tratamento diferenciado em relação aos dados sensíveis em comparação com os dados pessoais, com o nome, CPF, e-mail, WhatsApp. Então, esses dados eles podem ser coletados através de um questionário no Google Forms, por exemplo. Podem ser feitos manualmente em um formulário impresso e você vai ticando. Eu sugiro que, no primeiro momento, vocês utilizem esse tipo de material, certo? O material que acabei de mandar. Sim, tem. Tem sim. Então a segunda pergunta que eu vou fazer, que eu vou ter que responder, é como são coletados os dados? É um formulário online? Cookies. Que cookie coleta dado também, tá, gente? A gente não pode esquecer dos cookies. Upload de documentos, eu mandando um documento para a empresa, por exemplo. Sistema interno. Então eu tenho que saber como é que esses dados são coletados. Para cada tipo de coleta, eu vou ter um tratamento diferenciado. Por exemplo, o Google Forms. Quem tem acesso a esse Google Forms? Ao resultado, ao relatório que ele gera. Né? O cookie. Todo mundo sabe aí o que é cookie? Sempre que eu entro no site hoje, para atender sempre que eu entro no site, ele me abre uma aba para eu aceitar, né? Vocês já viram? Deixa eu ver aqui um site. Vamos pegar aqui o G1. Vamos ver se ele me dá. Ele já entrou direto sem o cookie, ó. Certo? Ah, não. Abriu, ó. Vocês estão vendo aí? Nós usamos cookies. Tá. Tá, é porque eu esqueci de fazer uma coisa. Compartilhar. Ó, eu entrei aqui no site do G1 e aí ele abre uma aba dizendo que nós usamos cookies e outras tecnologias
para melhorar a sua experiência em nosso serviço, personalizar a publicidade e recomendar conteúdo do seu interesse. Ao utilizar nossos serviços, você está ciente dessa funcionalidade. Informamos ainda que atualizamos nosso aviso de privacidade. Isso aqui é para atender a LGPD. Certo? Aí eu clico em prosseguir, que é o meu aceite. Isso aqui é um termo. E aí quando eu clico em prosseguir, eu dei o aceite e pronto. Eu passo a navegar normalmente no site. Certo? Eu passo a navegar normalmente no site. Então o que é o cookie? Né? São os arquivos de dados usados na internet para identificar seu computador, sua máquina e armazenar informações sobre a sua navegação. Né? Isso, os cookies. Os cookies geralmente são arquivos temporários, né? Mas ele fica lá o registro, né? O histórico de navegação, por exemplo. Eles são criados para um servidor web e são armazenados no seu navegador. Sempre que você entrar, ele vai lembrar das preferências e vai personalizar a experiência no site. Ele vai saber que você gosta disso e daquilo. Quando você acessa o Instagram, também você está recebendo cookies, né? Está gerando cookies no seu navegador. Certo? Uhum. Se você olha principalmente sites, no Instagram não chama site, no Instagram chama páginas, né? Páginas de noticiários. Sempre que você abrir, as primeiras páginas que ele vai te apresentar são páginas de noticiário. Então é muito fácil saber quem gosta de ver pornografia no Instagram. Porque quando abrir o Instagram da pessoa, só vai estar mulher pelada, né? Ou homem pelado, porque o vice-versa também funciona, né? Lá, porque é o perfil daquela pessoa. Se a pessoa só pesquisa produtos de comércio, né, de venda, primeiras páginas oferecendo, se procura cursos do mesmo jeito. Então isso aí nada mais é do que os cookies, os arquivos da internet, que são pequenos arquivos de texto, né, que um site envia, né, lá para o seu navegador para guardar as informações sobre a sua visita. E aí vai ficar o rastreio, né, como itens no carrinho de compra, né, de preferências do usuário, como um perfil que vai sendo criado na internet a seu respeito. Certo? Isso, é por isso que o pessoal entra achando que está protegido de alguma coisa na janela de navegação anônima, né? Eu acho que chama janela de navegação anônima, eu acho. É um nominho assim. Oi. Compliance quer dizer to comply, cumprir, né? Então, compliance é aquela pessoa que verifica se a empresa está agindo corretamente. Assim, bem rasteiro, né? E o DPO é o encarregado de proteção de dados. É aquele cara que vai ver se a empresa está seguindo a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, e toda a normativa infralegal, que é produzida pela ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Se vocês hoje entrarem na página da ANPD, vocês vão encontrar. O compliance no organograma da empresa, ele está, Luciana, abaixo somente do CEO. Ele tem ali no organograma, ele puxa uma tirinha, né? uma setinha não, um tracinho, e coloca ele ali abaixo do CEO, porque ele atua em toda a empresa. Ele é responsável
pelo sucesso da empresa, porque ele vai identificar tudo, o compliance officer, né? Que eu tenho o compliance hoje, o compliance de governança corporativa, né? Que é o que as pessoas mais veem, né? A questão da ética, né? Como é que está a elaboração de códigos de conduta, se está seguindo os preceitos, né? Com lealdade, honestidade, né? E de boa fé. Mas o compliance officer, ele trabalha em todas as frentes da empresa, visando identificar problemas antes mesmo de eles pipocarem, né? Porque é aquela história que existia antigamente uma propaganda de um produto chamado Capiloton, né? Capiloton era um produto que se dizia que é o monoxidil de hoje, que dizia que voltava o cabelo a crescer. Então ele dizia: o primeiro aviso é uma coceirinha, o segundo aviso é o seu próprio pente. Quando os cabelos começam a cair, tome logo Capiloton. Essa era a propaganda que fazia. Então, o compliance, ele é o Capiloton, ele é a empresa. Ele é o coração da empresa. Por quê? Porque ele vai identificar os problemas, porque ele está fazendo diagnósticos constantemente, ele vai identificar na coceirinha. E alguns até mesmo antes da coceirinha acontecer. Porque a coceirinha, o cabelo ainda não caiu, né? Por nada. Então, às vezes ainda dá para remediar na coceirinha, mas às vezes não, né? É como o diagnóstico. Isso. Por nada. Diga. Obrigado, Jordânia. Muito obrigado. Isso é que motiva nós, educadores, a continuarmos educando, né? Eu não sou um professor, não sou um ensinador. Ensinador é aquele que coloca um signo, uma marca, que quer moldar as pessoas segundo a vontade e o seu pensamento. Eu sou um educador. Do latim educare e educere, né? Alimentar e conduzir. E conduzir não, alimentar e trazer à luz, né? Fornecer o equipamento necessário para você decidir o seu próprio caminho, você trilhar o seu próprio caminho. Esse é o papel do educador. Do ensinador, não, ele quer te colocar um signo, ele quer que você se torne um mini, né? Não. Então, antes de ser professor, eu sou educador. E eu fico muito feliz quando eu vejo ex-alunos meus, hoje juízes, né, médicos, promotores, defensores públicos, né? Já tem até um ex-aluno meu que é de pós, que é ministro hoje do TST. Fiquei muito feliz quando ele foi alçado. Uma outra aluna minha de pós também, que hoje é desembargadora lá do TRE, lá de Sergipe, se eu não me engano. Eu acredito que seja Sergipe, né? Então, e tantos outros alunos brilhantes, como você, Jordânia, como a Mariana, como a Luciana, né? Como o Daniel Saulo, o Inácio Levi, a Caroline, a Lucineila, que estão aqui presentes. Então, existe o brilhantismo em cada um de vocês, a gente pode sentir, a gente pode perceber isso, né? A Mariana aí que está jogando nesse momento, a Mariana hoje está preguiçosa, né? Quer ver como a Mariana está aí? Mariana está aí não, né? Mariana, outro dia eu conversava com Carol e a Carol dizia o quanto a Mariana evoluiu em um semestre. Então, a Mariana hoje pode ser um exemplo, tá, gente, para vocês, que a Mariana é novinha, né? Ela é bem novinha.
Ela, a gente pensa que ela tem carinha de nova, mas ela é velhinha que só a peste. É só tem cara de bebê, viu? Isso já é velha que só a peste, né? Hã? A de menor serve de exemplo. Ela evoluiu em 6 meses, gente, muita coisa. A Carol tava dizendo o quanto ela evoluiu. Mas a de menor vai ser de menor eternamente. Ela é velhinha com 80 anos, né? Quem a conheceu aqui vai chamar de menor. A Jordânia, eu vi a evolução no curso de oratória, gente. Do primeiro vídeo pro segundo vídeo, do primeiro pro segundo, tá? A Carol, né? Todo mundo evoluiu, né? A Lucineila que já aqui já faz aqui inúmeros cursos, né? O Inácio Levi tá chegando agora, o Daniel Saulo tá chegando agora, né? Mas a gente já vem aí de alguns terceiro de compliance e você vê que cada aula, cada curso é diferente, né, Lucineila? A pegada é diferente porque eu me aprimorei, né? Os processos evoluíram e a gente sempre tem coisa nova a aprender. Mas vamos lá, porque eu ainda estou no primeiro tópico da manhã, né? É, diga, Inácio.
Obrigado, Levi. Vamos saborear qualquer dia essa tua pizza. Não dada, né? Porque quando a gente quer incentivar o empreendedor, a gente compra. O povo aqui do Ceará quer receber de graça, né? Mas o empresário, ele tem que ser... Não, tem que ser pago, né? Tem que ser pago, né? Porque a gente não leva prejuízo ao empresário, não. Mas qualquer dia vamos saborear essa aí, tua pizza aí. É verdade. É verdade, é verdade. Com certeza é uma grande verdade. Está lá em João, né? Capítulo 1. É. E as trevas não compreenderam a luz. Hã? É... vou continuar aqui, gente, porque eu ainda não consegui sair do canto hoje. Certo? Então, eu mostrei esses cookies, né? Então, o cookie, ele está fornecendo informação. Deixa eu procurar aqui no meu computador, ver se eu acho os cookies. Estou procurando aqui no meu... Ó. Se eu escrever na aba de pesquisar cookie, vocês podem fazer essa experiência em casa, ele vai abrir as propriedades de internet e vai mostrar logo o histórico de navegação. Então, o cookie está lá no teu histórico de navegação. Ele exclui. Quando você excluir lá, você vai excluir os arquivos temporários, o histórico, os cookies, as senhas salvas, as informações de formulário da web, tudo. Entendeu? Então, ele fica lá na aba, quando você bota pesquisar no seu computador, na aba de histórico de navegação. Aí você vai ver segurança e tal, mas ele já vem no geral aqui mostrando. E aí você vai conseguir excluir esses cookies de dentro do seu... Mas se não tem nada do seu computador, se não tem nada demais, gente, não tem problema nenhum você estar fornecendo esse cookie. E lembrar sempre, é importante, de vocês limparem a pasta de temporários, que é o temp, você bota percentual, temp, percentual, deixa eu ver se é esse mesmo, percentual, não tem o porcento, né? Porcento, temp, temp, percentual. Você vai abrir a pasta de arquivos temporários também, que fica na sua máquina, que é uma pasta de arquivos temporários que tem um monte de coisa lá. Se você for olhar depois e buscar, é a minha agora, que eu limpo semanalmente, ela tem no momento 1.259 itens. Certo? Imagine o de vocês. 412 já olhou aí? Tem menos que a minha, né? Tá bem você, né? Então, isso aqui tudo pode ser limpo. Você dá um Ctrl A, né? Você dá um Ctrl A, por exemplo, e dá um del. Pronto. Aí você vai excluir tudo que está aí e às vezes isso vai trazer uma maior velocidade ao teu computador. Sabe quanto é que eu tinha aqui de gasto do meu computador? 1,23 GB, né? Então, esse é o sentido do arquivo temporário, certo? Ignorar, tentar novamente, não deu, eu vou voltar aqui à aula. Então, eu vou saber primeiro quais são os dados que são coletados, depois como são coletados, por que eles são coletados, porque eu tenho que saber se é preciso, se é necessária a coleta daqueles dados. Eu vou ter que enxugar o processo e tirar tudo que não precisasse ser coletado. Então, eu preciso saber por que ele é coletado. Ele é coletado para... Não sei para quê. Para que serve esse dado? Não sei. Né?
Para que você vai coletar um dado sensível, como por exemplo a filiação sindical, se você não precisar dele? A empresa precisa, né, da filiação sindical para implementar a questão da estabilidade, né, no emprego, se for o caso, né, se ele é dirigente sindical. Então, é importante que a empresa saiba a filiação sindical, tá? Ok? Como também os dados sensíveis de saúde. Eu preciso saber, né, como está a saúde do meu empregado. Mas existem dados que não pertinem à saúde, né? É para isso que existe o ASO, aquele atestado de saúde ocupacional, que é maravilhoso, que é extremamente profundo, um teste bem feito, bem aquilatado, né? Que todos nós empregados fazemos. Então, qual é a finalidade específica desse dado pessoal? É uma outra pergunta do seu questionário. Porque, por exemplo, pode ser para emitir uma nota fiscal do teu cliente, por exemplo. Eu preciso do quê? Eu preciso do nome da empresa, eu preciso do CNPJ, eu preciso do endereço, né? Para que eu emita a nota fiscal, para que eu faça o faturamento, para que eu faça a entrega, né? Então, eu vou saber por quê. Às vezes é para mandar uma newsletter, né? Um boletimzinho informativo, às vezes é para contratar um funcionário. E aí a outra pergunta é em que base legal? Né? Qual artigo da LGPD que legitima essa coleta? O que é que eu quero saber aí? Se é o consentimento, se é a execução do contrato, se é obrigação legal, se é legítimo interesse, por exemplo. Então, qual é a base legal? Então, qual foi a base legal? Ele consentiu. O empregado, ele consente, quando ele assina o termo de contrato de trabalho, a coleta de dados necessárias para, primeiro, usar, né, nos sistemas, para fazer transferências, retenção e, posteriormente, destruir. Então, a vida do profissional, enquanto ele estiver na empresa, ele precisa daqueles dados, né, para cumprir, inclusive, sua base legal de social e outras coisas. Né? Onde é que eles estão armazenados? Né? Qual é a segurança que a empresa fornece? Né? Está num banco de dados on-premise, cloud, AWS, ou no arquivo físico, que tem firewall e tem salvaguardas. Com quem eles são compartilhados? São parceiros de marketing, softwares de terceiros, órgãos públicos. Por quanto tempo eles são retidos? Qual o prazo e o critério de descarte? Então, se vocês clicarem aí na internet, fizeram uma pesquisa, vocês botam assim, tempo para descarte de documentos. Botem assim, façam esse exercício. Tempo para descarte de documentos. E aí a internet vai te fornecer uma série de prazos de documentos, né? De tempo. E aí ele tem uma tabela, deixa eu ver se eu acho aqui a tabela, que é do governo. Abrindo documentos. Ele está bem bonzinho. Ele tem aqui 49 páginas, tá? Deixa eu ver. Então eu vou copiar o link e vou mandar para vocês aqui no grupo. Deixa eu ver se clicar vai lá. Pronto. Que é do governo federal, tá? Que ele vai dar a informação, tá? Então o governo federal vai te dar essa informação para que você utilize, tá? Ok?
Então, você vai ter alguns prazos de documentos, como por exemplo, documento fiscal, ele vai de 5 a 20 anos, certo? Documento trabalhista vai de 5 a 30 anos, dependendo do documento. E tem documentos que são permanentes, que são os documentos societários, certo? Comprovante de depósito de FGTS você tem que guardar por 30 anos, certo? Documento fiscal, como conta de luz, água, telefone, condomínio, plano de saúde, declaração de imposto de renda, pagamento de empregado doméstico, mensalidade escolar, fatura de cartão de crédito, você tem que guardar por 5 anos, né? Então, até poder descartar, porque ele não tem mais validade para você, tá? Então, é interessante que vocês também consultem essa tabela, eu mandei aí para vocês, do grupo, para saberem quanto tempo vocês vão reter esses documentos. Lembrando que eu ainda tô no primeiro, né, no primeiro tópico, né? No primeiro tópico, né, mapeamento ainda, tá? Ainda não falamos da estrutura de governança, do jurídico, nada disso. Porque, como eu avisei no início da aula, a aula é mais densa. Então, com quem são compartilhados, né? Já falei. Quanto tempo são retidos, são descartados? Eu tenho que ver o tempo de prazo que eu tenho para descarte, né, dessas informações. E aí eu venho no terceiro momento, no passo 3, para a criação do inventário de dados. Está aí na nota de aula de vocês, né? Inventário completo de dados, né? Então, a criação, né? Ok? Do inventário de dados. Então, eu vou compilar todas as informações que eu coletei e em um único documento ou numa ferramenta centralizada, que eu vou chamar de inventário de dados. Então, isso pode ser numa planilha detalhada ou no software, né, de GRC, que é o Governance, Risk and Compliance, né? Ou pode ser simplesmente numa planilhazinha de Excel. Quem está começando faz na planilhazinha de Excel. Posteriormente, quando evoluir e dominar o Power BI, pode utilizar o Power BI. Então, inventário de dados, né, eu vou fazer, né, desses dados, eu vou compilar todas essas informações no arquivo, vou deixar à mão, e vou fazer o flowchart. O que é o flowchart? Flowchart é o desenho do fluxo. São aquelas ferramentazinhas que a gente aprendeu em uma das aulas, né? Fazer o fluxograma, né, criar diagramas virtuais, o fluxograma, ilustrando o caminho exato dos dados pessoais, por onde eles percorrem dentro da organização, trabalhando sempre a coleta, o uso, transferência, retenção e destruição. Então eu vou e também ver com os terceiros, né? Então, a partir daí eu vou realizar o chamado a chamada DPIA e o RIPD, que é o relatório, né, de impactos na proteção de dados, e o DPIA, né, é a avaliação de impacto na proteção de dados. Então você vai avaliar primeiro como é que isso vai impactar na proteção de dados, e depois você vai fazer o relatório, né, de impacto na proteção de dados. Então, o que é que você pode fazer para diminuir os riscos de incidentes, de violações nos direitos do titular do dado. Então, essa segunda fase, que é a avaliação da necessidade e minimização, que é avaliar todos os dados coletados, né, para a finalidade, você vai fazer o DPIA, né, que é a avaliação, e o RIPD, o relatório de impacto da proteção de dados. Eles são dados internacionalmente como sinônimo, tá? DPIA seria a sigla
é americana, né, em inglês, e o RPD, a sigla em português, Relatório de Impacto da Proteção de Dados, que é um processo, né, de avaliação de riscos, né, para proteger os direitos do usuário, né, dos dados, do titular dos dados pessoais, para proteger tanto os direitos como as liberdades dos titulares dos dados pessoais ou sensíveis, né? Então é obrigatório o RIPD, é um instrumento que vocês têm que elaborar, né? Ele é obrigatório para tratamento que possa gerar riscos altos de comprometimento. Dentro de um departamento pessoal existe risco alto de comprometimento de dados. Então, é um lugar onde você tem que fazer o RIPD. Um outro lugar, no setor de faturamento da empresa, é outro canto que tem que fazer o RIPD, porque existe um alto risco de vazamento, de proteção de dados. Então, essa avaliação ela é muito importante. E aí, a partir daí, você vai definir os processos críticos, né, e o risco inicial. Os processos críticos que você precisa corrigir, né? Então você vai priorizar, né, para o DPIA, o RPD, o Relatório de Impacto de Proteção de Dados. Ele não precisa ser feito para todos os processos. Você vai priorizar aqueles que você identificou no data mapping, no mapeamento do processo de dados da empresa, e principalmente os dados sensíveis, né, em larga escala, saúde, biometria, né, o alto volume de dados, as tecnologias inovadoras, né, que possam gerar uma maior vigilância ou perfilamento, inteligência artificial, geolocalização, né, a transferência internacional de dados, que é uma coisa que nós vamos falar hoje que é complicada, né, e aí eu vou fazer uma análise do risco inicial. Para o processo crítico escolhido, eu vou descrever as ameaças, as vulnerabilidades que são existentes, qual é o risco para a organização, não cumprir os princípios de LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, como, por exemplo, o dado ser usado para uma finalidade diferente da original, porque tudo hoje para o comércio da internet, o chamado e-commerce, são leads, e eu preciso estar antenado com isso aí. E aí, na sequência, eu avalio detalhadamente a necessidade e a proporcionalidade. Eu faço um teste de necessidade. É um outro documento que vocês vão produzir. Teste de necessidade. Para quê? Para verificar se o tratamento de dados pessoais ele é realmente necessário para o atingimento da finalidade específica. A seguir, você faz um outro teste, também um instrumento obrigatório, que é o teste da proporcionalidade. Então, certifique-se de que o volume e o tipo de dados coletados são proporcionais e o mínimo possível. Ou seja, você sempre vai minimizar os dados. Eu só uso os dados que me são necessários. Eu não preciso de 1 milhão de dados, eu só preciso 5. E a garantia dos princípios que regem a LGPD, o princípio da finalidade, da adequação, da necessidade, da segurança, da transparência. Vou identificar e vou classificar os riscos, né? Vou determinar quais são os riscos, vou identificar os riscos residuais, que são aqueles que permanecem mesmo após as medidas de segurança atuais, e aí vou categorizá-los, né? Vou categorizá-los como risco de violação de direitos, risco operacional e risco legal regulatório, né? Então, risco de violação de direitos, risco operacional e risco legal regulatório. O que é um risco de violação de direitos? Hein, gente? Um risco de violação de direitos é não conseguir atender a solicitação de acesso titular, porque houve um vazamento de dados, por exemplo. Um risco operacional, falha no sistema de backup, um erro humano. Risco legal regulatório, o uso da base legal incorreta. E aí vai gerar multa para da ANPD. Então eu tenho que estar sempre com a base legal de cada coisa. Nós já falamos aqui o que é a base legal, né? Base legal é o consentimento. A base legal é o consentimento, né? Por exemplo, nós falamos isso hoje já
no início da manhã, né? Então, qual é a minha base legal? Eu vou ter que saber qual é a minha base legal. Então, consentimento é uma base legal, né? Qual é uma outra base legal? É o meu cumprimento de obrigação legal. Qual é uma outra base legal? É o legítimo interesse. Tá aí na nota de aula de vocês, ok? Então, vamos fazer essa análise detalhada, vamos identificar e classificar os riscos. Então, determine os riscos, né? Risco de violação de direitos, risco operacional e risco legal regulatório. Classifique o risco, atribua um nível ao risco, se é baixo, se é médio, se é alto, né? Baseado exatamente na probabilidade de ocorrer e no impacto potencial dos titulares. Então aí você classifica e você acabou de fazer a sua classificação, né, de riscos, né? Ok? E aí você parte para a documentação, aprovação e revisão. Você finaliza o relatório, redige o relatório de impacto à proteção de dados, certo? Você redige o relatório de impacto à proteção de dados, o RIPD, que deve incluir necessariamente a descrição do processo, a análise de riscos, as medidas de mitigação e o parecer final do DPO. Leva para aprovação, que tem que ser levado primeiramente para o encarregado, primeiramente para o controlador, né? Certo? E leva para aprovação da alta direção do Comitê de Privacidade da empresa. Tem que haver coloca isso no ciclo de PDCA, porque tem que haver uma constante revisão, porque é um documento dinâmico, ele deve ser revisado sempre que houver mudança significativa no processo, na tecnologia utilizada ou na legislação. Então, o data mapping seria a lente que permite ver os dados. E o RPD seria o motor que permite gerenciá-los e protegê-los de forma proativa. Juntos, eles vão formar a base da sua conformidade. E com isso a gente termina aqui o tópico 1.1, né? 1.1 do material da nota de aula que eu mandei para vocês. Certo? Aí, continuando, a gente vai para o tópico 1.2, que é a estrutura de governança e o jurídico, né? Pronto. Então, nós vamos trabalhar agora a estrutura de governança e o jurídico. Então, vamos seguir aí. Então a gente vai tratar agora, a partir desse momento, do grupo multidisciplinar, acompanha aí pela nota de aula, do apoio jurídico, né, e da definição do encarregado, do DPO. Né, nós vamos formalizar a função do encarregado pelo tratamento de dados. Isso tem que estar no regulamento da empresa, tem que estar no regimento e no código de conduta. Então, nós vamos formalizar a função do encarregado pelo tratamento de dados, que atua, né, como o elo de ligação, como o liame, como canal de comunicação com a ANPD, com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e os titulares. A gente não pode esquecer dos titulares. Então, o grupo multidisciplinar, né, novamente envolvendo aquelas pessoas do jurídico, da TI, né, da comunicação de dados e gestão de pessoas, né, administrador. Então, ele vai, a governança vai estabelecer a fundação de responsabilidade e supervisão para a conformidade com a LGPD.
Tá? O grupo disciplinar, que é o comitê de privacidade, vamos supor aqui puxando a brasa para o jurídico, mas pode ser qualquer um, tá? Então, o jurídico, que é o compliance, ele vai liderar a interpretação e aplicação da lei. Então, qual vai ser a contribuição dele? A validação das bases legais e das finalidades de tratamento, elaboração e revisão de contratos e da política de privacidades. O TI, ele vai garantir a aplicação técnica dos controles de segurança. Ele vai implementar as medidas de segurança, a criptografia, o controle de acesso. Vai apoiar no mapeamento de dados e na gestão de incidentes. A gestão de pessoas, o RH, vai tratar dados dos colaboradores com a legalidade. Vai adequar os processos de recrutamento, de contratação, de folha de pagamento e vai ser responsável pelos termos de uso e treinamento interno. A comunicação e o marketing, ele vai assegurar a transparência e a linguagem para o público. Ele vai revisar a linguagem da política para que ela seja clara e acessível e ele vai gerenciar a comunicação sobre a privacidade interna e externa. E a alta liderança, seja o controlador ou não, dentro do esquema de atuação da LGPD, ele vai patrocinar a iniciativa e vai alocar os recursos necessários. Ele vai aprovar a política e o programa de governança e vai fazer a demonstração do comprometimento com a cultura de privacidade. Então, como é que funciona o apoio jurídico e a validação de conformidade? A função jurídica ela é um dos pilares, né, que transforma os requisitos legais em diretrizes operacionais. Você vai pegar o que está na lei e vai trazer para aplicação dentro da empresa que você está realizando a função de compliance e de PO. Então, o acompanhamento contínuo ele é necessário, né, fornecer orientação especializada sobre a interpretação da LGPD, sobre os regulamentos da LGPD, sempre com foco na LGPD, sempre evitando as infrações, garantindo que todas as decisões corporativas sobre dados estejam em conformidade legal. Ele vai validar as bases legais, ele vai analisar os processos de tratamento de dados identificados lá no data mapping, ele vai confirmar a correta aplicação das bases legais, artigo 7º e 11, né, da LGPD, e vai assegurar que o tratamento de dados pessoais seja legítimo e esteja devidamente fundamentados. Ele também vai fazer a revisão documental, vai validar legalmente a política de privacidade, os termos de uso, os demais documentos de governança, vai garantir a transparência e a completude das informações fornecidas pelos titulares. Ele vai adequar os contratos, né? Ele vai adequar os contratos, ele vai incluir cláusulas de proteção de dados em contratos com operadores, né? Com fornecedores e com parceiros. Ele vai definir as responsabilidades, vai garantir a segurança dos dados em transferência para terceiros. Querem ver um problema comum que sempre acontece? Um problema comum é que você assina um documento da empresa, do sistema de departamento pessoal e fiscal que você está utilizando. Mas a empresa que você está contratando, ela não assina um documento produzido por você. Você sempre assina um documento produzido pela empresa, certo? Sempre você vai assinar um documento produzido pela empresa, certo? Então esse é um problema grave. É por isso que eu preciso definir o encarregado pela proteção de dados, o Data Protection Officer. E qual é o ponto focal da LGPD, né, no papel da governança, no papel central na governança? Então, o que é que nós trabalharíamos? O que é que nós trabalharíamos? Não. Meu microfone está ligado. Está ligado, gente? Meu microfone?
Tá. Talvez porque eu mexi aqui no prolongador aqui e possa ter dado problema. Análise de riscos. A análise de riscos, eu vou fazer o diagnóstico. Fiz o diagnóstico, a radiografia, identifiquei quais são os riscos, vou classificar esses riscos, né? Como é que eles são, se eles são legais, né? Se eles são operacionais. E aí eu vou, na sequência, fazer o relatório de impacto de proteção de dados. Eu vou fazer uma avaliação do impacto na proteção de dados, vou identificar os riscos e vou apontar quais são as salvaguardas que eu posso criar para diminuir esses riscos. Esse é o papel da análise de riscos. E aí eu vou definir o risco naquele jeito que a gente conversou, né? Que seria, eu vou definir o risco como violação de direitos, né? Risco de violação de direitos, risco operacional e risco legal regulatório. O risco de violação de direitos vai ser a questão de não conseguir atender a solicitação de acesso do titular aos seus dados pessoais, ou seja, houve vazamento de dados. O risco operacional seria a falha do sistema de backup, um erro humano que provocou isso. E o risco legal regulatório seria o uso de uma base legal incorreta, ou seja, se a minha base legal está incorreta, e quais são as bases legais? O consentimento, o cumprimento de obrigação legal, o legítimo interesse, entre outros, né? Então, aí eu vou classificar o risco, né? Se o risco é baixo, médio ou alto. E aí eu termino com as ações corretivas, com o risco residual que é aceitável, porque sempre tem um percentual aceitável. E aí vou finalizar com o meu RIPD, com o meu relatório de impacto de proteção de dados. Ok? Então, continuando para finalizar aqui a nossa manhã, né, o DPO ele vai ter uma função central. Ele vai agir como uma ponte de comunicação entre o titular dos dados e o encarregado, né? O controlador e a ANPD. Né? Então ele vai agir como uma ponte de comunicação entre a organização, os titulares de dados e a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então ele deve ter conhecimento jurídico e técnico e autonomia para exercer a sua função. Isso aí tem que estar no seu contrato de trabalho que ele for firmar com o CEO da empresa. Ele é responsável por receber, gente, e protocolar todas as comunicações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ele tem que garantir para isso o fluxo de informação com o órgão regulador, especialmente em caso de incidentes de segurança. Tá? Ele tem que atender aos titulares, ele tem que ser o canal de comunicação para o controlador da empresa, aquele que está na função do controlador, que pode ser o diretor executivo ou o CEO, ele ser o canal de comunicação para que os titulares exerçam seus direitos, acesso, correção, exclusão, e gerenciar e responder às requisições dos titulares dentro dos prazos legais. Ele vai fazer orientação interna, ele vai monitorar e vai orientar as organizações sobre a prática de proteção de dados, vai atuar como consultor interno, aí promovendo a cultura de privacidade, garantindo a aplicação das boas práticas políticas. E ele vai monitorar, ele vai supervisionar, né? Ele vai executar o programa de governança, né, em privacidade e aderência aos documentos internos. Ele vai realizar o acompanhamento contínuo, né, e a avaliação do nível de maturidade e organização em LGPD, em Lei Geral de Proteção de Dados. Então, por isso que é importante eu ter um grupo disciplinar, ter o apoio jurídico e a definição do encarregado. E não adianta jogar esse apoio jurídico para a assessoria jurídica da empresa, porque eles não são especializados. Eles pegam do pinico a bomba atômica. Não tem como eles estarem capacitados para atender juridicamente ao que é necessário de implementação da LGPD dentro da empresa. É preciso uma assessoria jurídica especializada. Contrate aqui Maria Jordânia,
Luciana, Daniel Saulo, Caroline e Lucineila. Tá? Então, gente, na parte da manhã, nós ficamos por aqui, retornamos 1h30, né? Retornamos 1h30, tá? Vocês já preparem aí os seus cartões de visita para onde vocês forem irem jogando, né? E aí eu tô aqui exatamente agora encerrando a transmissão no OBS, interrompendo a transmissão.